Pessoal, professor Tiago aqui. Vamos iniciar o nosso curso de Direito Tributário, em que veremos a teoria na forma de resumos e macetes aplicados à resolução de muitas questões. Então, vamos iniciar. Iniciamos pelo conceito de tributo. Para você ter, na hora da prova, o conceito de tributo na ponta da língua, você vai decorar esse macete aqui, ó. Não peco com Insta. O Instagram, gente. Pensa aí numa freira que usa o Instagram. Então, ela diz o quê? Não peco com Insta. Por que isso? Olha só, o não é para você lembrar que o tributo não é sanção por ato ilícito, não é sanção. O pé é para você lembrar que tributo é pecuniário, quer dizer, em dinheiro. O co é para você lembrar de cobrança vinculada, o tributo é de cobrança vinculada. O com é para você lembrar que tributo é compulsório, quer dizer, é obrigatório pagar. E o inst para você lembrar que é instituído em lei. Então, falou em tributo, você vai lembrar de não peco com insta, tá bom? Não peco com insta. Isso é suficiente para acertar as questões. Olha só, essa questão aqui. De acordo com o Código Tributário Nacional, tributo é. Então, essa questão pergunta o conceito de tributo. Aí ele diz na letra A, toda prestação pecuniária compulsória. Antes disso, na hora da sua prova, caiu uma questão dessa, você vai tributo, aí lembra do professor Tiago, o que é que eu falei? Não peco com insta. Então, é só lembrar, ó, vamos lá. Toda prestação pecuniária compulsória. Está aqui, ó. Pecuniária e compulsória. Em moeda, que é de pecuniária, né? Ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, até aqui está o pecuniária, certinho, porque o pecuniária é em moeda. Não constitua sanção de ato ilícito, está aqui, ó. Não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, e cobrada mediante atividade plenamente vinculada, quer dizer, a cobrança é vinculada. Veja que tudo que está aqui na letra A é o nosso conceito de tributo, ó. Não peco com insta. Então, a letra A é o nosso gabarito. Vamos ver o erro das outras. Toda prestação pecuniária e compulsória, ok. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ok. Que constitua sanção, não. Ele não pode ser sanção. De ato ilícito instituída em lei, ok. E cobrada mediante atividade plenamente vinculada, ok. Mas não é sanção, falso. Letra C. Toda prestação pecuniária não compulsória, falso, porque tem que ser compulsória. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada, ok, mas essa parte aqui deixou a questão falsa. Letra D. Toda prestação pecuniária compulsória, ok, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ok, que não constitua sanção de ato ilícito, certo, instituída em lei, certo, e cobrada mediante atividade executiva plenamente vinculada. Pessoal, é mediante atividade plenamente vinculada. Olha aqui, ó. A cobrança é vinculada. A banca colocou essa atividade executiva aqui para tornar a questão errada. Vamos ver se não tem outro erro mais grave aqui. Toda prestação pecuniária compulsória, certa, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei cobrada. Só essa palavra executiva aqui deixou a questão falsa. Prova de marcar também você tem que ir na mais certa, né? Mais certa entre a letra A, a letra D e a letra A. Letra E. Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, certo? Que constitua sanção. Errado. O tributo não é sanção. Instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui ele acertou, atividade administrativa, não atividade executiva, certo? Então, nosso gabarito é a letra A de aprovação turbo, beleza? Pessoal, vamos ver agora as espécies de tributos, quer dizer, os tipos. De acordo com o Código Tributário Nacional, o CTN, Código Tributário Nacional. Olha só, de acordo com o CTN, as espécies de tributos, é só você lembrar dessa sigla aqui, ó, CTI. Você pega CTN, no lugar do N você coloca um I. Então, CTI. De acordo com o CTN, os tributos são CTI, ou seja, C de contribuição de melhoria, I de desculpa, de taxa e I de imposto. Então, CTI. O que é contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria é quando você tem a valorização de uma imobiliária, quer dizer, do valor de um imóvel, causada por uma obra pública.
Então você pode decorar assim, ó, contribuição de melhoria é VIP, valorização imobiliária por obra pública, VIP, certo? O que é taxa? Taxa, você vai ter duas situações. Você vai ter o exercício do poder de polícia, que são aquelas atividades basicamente de fiscalização, ou você vai ter a prestação de serviço público. Ó, você pode ter a prestação de serviço público. Então você lembra assim, ó, falou em taxa, você lembra da polícia no PSP, prestação de serviço público, certo? Para você lembrar dessas duas hipóteses. E imposto? Imposto é quando você tem um fato do contribuinte. Por exemplo, a pessoa comprou um carro. Isso aqui é um fato. Vai gerar qual imposto? Vai gerar o IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Então, acontece um fato e ele tem que pagar um imposto. Não tem que ter nada em troca. Se a questão fala assim, vai ter alguma coisa em troca, você diz que está errado. Isso não é imposto, porque imposto é quando tem um fato do contribuinte. Exemplo, comprou um carro, paga IPVA. Então, falou em impostos do CTN, você vai lembrar do CTI. Vamos ver uma questão agora. Ele conta aqui uma história. O objeto do direito tributário é exatamente a figura jurídica denominada pelo direito positivo de tributo, que está definido no artigo 3º do CTN. Isso aqui não ajudou em nada. A questão começa aqui. Ó. Sobre o tributo, podemos afirmar. Aí, letra A. As taxas cobradas por todas as unidades de poder possuem como fato gerador o exercício do poder de polícia. A gente viu que uma das possibilidades é poder de polícia, né? Lembra que eu falava assim, taxa, polícia no PSP. Então, poder de polícia e prestação de serviço público. Então, o fato gerador da taxa, ele pode ser, não é que ela possua como fato gerador o poder de polícia, ele pode ter como fato gerador o poder de polícia. Vamos ver as próximas para a gente achar uma melhor. Letra B. Trata-se de uma prestação pecuniária compulsória ou não. Como ele está falando sobre tributo, né? Ele diz compulsória ou não, está errado. Porque você lembra que a gente falou assim, ó, tributo, lembra da freira. Não peco com insta. Ou seja, não é sanção, é pecuniário, quer dizer, em dinheiro, é compulsório, é obrigatório pagar, né? É obrigatório pagar. A cobrança é vinculada e é instituída em lei. Então, quando ele disse aqui, ó, trata-se de uma prestação pecuniária, compulsória ou não, está errado, porque a gente viu que tributo é sim compulsório. Aí, em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, esse resto está certo. Mas a questão toda fica falsa por causa dessa parte. Letra C. Pode se constituir em sanção de ato ilícito. Errado, porque a gente viu ó, que o tributo não é sanção. Ele diz pode se constituir em sanção. Então está errado essa parte aqui. Sendo cobrado mediante atividade vinculada, ok, mas essa outra parte não. Está classificado de acordo com o CTN em três espécies: impostos, taxas e contribuições sociais. Lembra que a gente falava assim, os tributos conforme o CTN, que é o Código Tributário Nacional, você fazia C, T e trocava o N pelo I, né? Então é contribuições de melhoria, taxas e impostos. Aí aqui ele falou, ó, impostos, ok, taxas, ok, contribuições sociais não, é contribuições de melhoria, falso aí. Letra E, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que depende da atividade estatal específica. A gente viu que imposto é um fato do contribuinte. Aí eu até chamei a atenção quando eu estava aqui, ó, eu falava assim, comprou um carro, é o fato. Qual é o imposto? IPVA. E ele não depende de atividade. Aí a questão diz que depende de atividade. Não, falou imposto, você tem que lembrar disso aqui, ó. Imposto é fato do contribuinte. Pronto, acabou. Então aqui está falso. Aí veja, a letra E está totalmente falsa, porque diz que depende.
A letra D diz que é contribuição social, tá falso. A letra C diz que pode ser sanção, tá falso. A letra B diz que é uma prestação pecuniária compulsória ou não, tá falso. A letra A não é que o fato gerador seja o exercício do poder de polícia. Ele pode ser o exercício do poder de polícia. Mas entre essas aqui, a menos errada é a letra A. Prova de marcar tem muito isso, infelizmente, né? Porque a gente viu que taxa não é o poder de polícia. Pode ser poder de polícia ou pode ser prestação de serviço público. Mas aqui, como as outras estão muito mais erradas, então só nos resta a letra A e é o gabarito. Vamos lá, a questão diz: no que diz respeito à classificação de tributos no Brasil, várias teorias foram adotadas pela doutrina, pela jurisprudência e pelo CTN ao longo do tempo, sempre tendo havido divergências sobre a classificação dos tributos e, consequentemente, sobre a teoria adotada. Isso aqui não disse nada ainda na questão. Apesar das diferenças de entendimento entre lei, doutrina e jurisprudência, agora a questão começa aqui, ó. O CTN, Código Tributário Nacional, adota expressamente a teoria da. Pessoal, a gente viu, né, ó, tributos de acordo com o Código Tributário Nacional, CTN. O que é que a gente faz? Pega o C, pega o T e o N troca pelo I. Então vai ser contribuições de melhoria, taxas e impostos. Então, ele tem três espécies: contribuições de melhoria, taxas e impostos. É a teoria tripartite. Então ele vem, ó, letra A, pentapartida, falso, porque penta são quatro e aqui são três. Desculpa, penta são cinco e aqui são três. Aí letra B, tetrapartite, falso, porque tetra são quatro e aqui são três. Letra C, bipartida, falso, porque bi são duas e no CTN são três. Por isso que o nome é tripartida na letra D, classificando os tributos em impostos, taxas e contribuições de melhoria certíssimo, é o que a gente viu. Nosso gabarito, portanto, letra D.